Olá, prezadíssimos alunos, mais uma questão exclusiva para quem faz parte da nossa comunidade PSL. Vamos trabalhar mais uma técnica, mais um entendimento sobre como abordar a língua portuguesa de forma lógica. Vem cá comigo. Temos uma outra questão aqui que eu fiz assim, trouxe de uma forma muito especial para que vocês observem como a língua é verdadeiramente uma matemática, um sistema de lógica. Dá uma olhada. 2024, olha, nos últimos anos o termo sustentabilidade tem adquirido força, considerando-se a expressão destaque no trecho apresentado, é correto afirmar. Tenta enxergar o seguinte, todas as vezes que você vai buscar a finalidade de um termo, a análise sintática de um termo, tenta perceber que aquele termo, a primeira coisa que você tem que absorver lá dentro é qual classe gramatical, para qual classe gramatical ele foi adaptado. Não é nem para quem ele trabalhou. A primeira coisa é enxergar o seguinte, aquele elemento lá dentro desse contexto, ele está adaptado em qual classe gramatical? Não é questão de origem, porque a nossa língua portuguesa se constitui por meio de 10 classes. A palavra, quando é agrupada em uma determinada classe, ela é agrupada assim de acordo com o nascimento daquela palavra e de acordo com a maior função que ela exerce. Então, por exemplo, 90% das vezes, aquela palavra tem uma habilidade de substantivo. Então, ela vai ser agregada na classe de substantivos, mas nada impede que aquela mesma palavra, dentro do contexto, seja forçada a ter um trabalho diferente, a ter um comportamento diferente. Essa influência se faz pelo contato que a palavra tem no contexto com outras. Então, por exemplo, você analisar uma palavra, o que ela é, de forma isolada, você está tentando buscar o sistema de origem dela, o sistema de formação dela. Mas todas as vezes que você enxerga que o concurso público te pediu a palavra dentro do contexto, a palavra em um trecho, não adianta você querer excluir a palavra, analisá-la isolada, é analisar dentro do contexto. Ok? E sempre enxergar, sempre, antes de apelar para a função sintática, antes de apelar para análises que são de sintaxe, é enxergar a classe para qual essa palavra trouxe o comportamento, ela se adaptou em qual comportamento lá dentro de classe. Então, olha lá, nos últimos anos o termo sustentabilidade tem adquirido força. Olha, quando você fala nos últimos anos, isso aqui te traz uma ideia de tempo. Na língua portuguesa, quem é responsável pelo tempo, dá uma olhada, não está sendo conjugado, eu não estou falando de verbo, porque o verbo tem responsabilidade com o tempo, sim, mas o verbo tem uma responsabilidade de te mostrar uma mutação de tempo, presente, pretérito, futuro, eles trazem uma mutação de tempo, ou seja, uma transformação da linha temporal. A única palavra na língua portuguesa que tem a condição de demonstrar uma relação de tempo extraída de um contexto como um todo, você não vincula aquela palavra ao presente, ao pretérito, ao futuro. A única palavra que consegue fazer isso desprovida de presente, passado e futuro é o advérbio. Concorda? Então, dá uma olhada. Quando você fala assim, ó, nos últimos anos, quando você fala nos últimos anos, você traz uma medida de tempo. Qual é a classe gramatical? Tirando o verbo, porque ali você não tem nada conjugado, não tem nada concordando com pessoa, com número, com quantidade. Tirando o verbo de lado, qual é o elemento que traz essa significação temporal? O advérbio. Então, olha, classifica-se como adjunto adverbial. Todo e qualquer advérbio, seja constituído por uma palavra, por uma locução, por uma expressão, se tem um funcionamento aqui temporal, revelou traço temporal, vai funcionar como adjunto. Não importa se é uma palavra ou se é uma estrutura, se é uma oração, se é uma unidade, se é uma expressão. Então, tem uma natureza aqui de adjunto adverbial de tempo, ok? Já, Cira, será que eu não podia colocar adjunto adnominal? Dá uma olhada. Na língua portuguesa, o ad significa junto. Junto, junto.
Essa unidade aqui veio junto, o estar junto não significa estar colado, significa trabalhar para, por isso que as pessoas erram também. Quando você fala que o adjunto adverbial, ele vem junto a uma articulação de verbo, prioritariamente. Para quem que o adjunto adverbial trabalha? Ele trabalha para o verbo, olha lá, advérbio. Quando você fala advérbio, dá uma olhada para quem que o advérbio trabalha, o próprio nome avisa. Deixa eu jogar para cá, gente, para não ficar apagado, peraí. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Quando você fala advérbio, o próprio nome da classe, quando a classe é de base, ela te avisa para quem ela trabalha. O advérbio, ele trabalha para o adjetivo, ele trabalha para o verbo e trabalha para um próprio advérbio, olha. Então, vamos enxergar, esse trabalhar para não significa estar fisicamente perto, porque você pode trabalhar para a unidade desde que você agregue sentido para ela. Quando você fala nos últimos anos, esses últimos anos aqui está relacionado com o verbo ter, de ter adquirido força. Ele adquiriu força nos últimos anos. Então, tem adquirido força nos últimos anos. Então, essa informação, ela se processa, ela está longe, mas ela trouxe aqui um traço semântico para o verbo ter. Na função de tempo, só pode ser um advérbio. Por que jamais você falaria que isso aqui é um adjunto adnominal? Pode excluir, porque adjunto adnominal, ó, ad significa junto, 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 ó, ad é um prefixo em latim que dá a ideia de junto ou movimento para junto, junto do nome. Aí você olha aqui e fala assim, Jacira, mas esse termo, realmente ele veio junto, essa palavra, essa expressão, realmente veio junto da palavra termo. Então, será que não veio junto do nome? Estar perto não significa trabalhar para. É a mesma coisa, pensa numa empresa. Às vezes você tem ali uma pessoa próxima a outra, mas elas estão assentadas ali de forma próxima, mas elas trabalham para setores diferentes. Entenderam? Então, estar perto não significa trabalhar para. Então, essa informação não é sobre o termo. Essa informação não é para a palavra termo, sustentabilidade. É para a relação de tempo do verbo ter. Tem adquirido agora, tem adquirido o quê? É para essa estrutura aqui, ó, para essa locução aqui, ó. Ok? Então, olha, tem adquirido nos últimos anos força, tem adquirido nas últimas temporadas, é relação de tempo. Então, não está vinculado ao nome. Ok? A resposta certa já é a letra A. Configura um exemplo de aposto explicativo. Gente, para ser aposto explicativo, olha, aposto. Olha lá, os nomes são muito sintomáticos. Aposto. O que é um aposto? Termo posto após que retome algo que já foi citado. O que é um aposto explicativo? Quando você fala aposto explicativo, você tem, por exemplo, Paulo, filho de Ana, chegou. Olha o que você teria aqui, ó. Isso aqui é um aposto explicativo por inúmeras razões. Primeiro, para ser aposto, termo, olha lá, aposto, termo posto após, certo? É um termo posto após que explica quem é o Paulo. Então, todo aposto ele vai ser um termo posto após, sendo explicativo, que explica um elemento que já foi citado. Isso é um aposto explicativo. Você vem com aposto explicativo no formato de uma sentença. Ele é separado por vírgulas, traços ou parênteses. Então, você tem todas as informações. Por quê? Porque ele é um dado agregado aqui dentro, né? Você não tem essa função aqui dentro, você não tem nada. Mesmo que essa unidade aqui viesse com vírgula, porque você tem um advérbio aqui constituído de 3 elementos, de 3 palavras, mesmo que você colocasse a vírgula aqui, o que para muitos gramáticos seria uma vírgula obrigatória, mesmo que você viesse com uma vírgula, não dá esse elemento uma função de aposto, porque ele não foi um termo posto após, que retomasse algo que já foi citado. Entenderam? Então, você pode eliminar a letra C aqui. D. Compreender o complemento do verbo adquirir. Deslocado para o início da oração. Peraí, para começo de conversa, quem complementou quem aqui para complementar? Quando fala complemento do verbo, olha a lógica da língua funcionando.
Só uma palavra na língua portuguesa pode trabalhar como complemento. Só uma categoria dentro da língua portuguesa, não existe exceção. Pode trabalhar como complemento. Complemento de verbo ou é substantivo ou é a palavra que foi substantivada. Então, quando você fala complementar verbo, complemento de verbo, você tem que entender que precisa ser um substantivo de origem ou uma palavra ou uma expressão que foi substantivada. Tem que ter um comportamento de substantivo. Quando você olha aqui dentro, a palavra que tem o comportamento de complemento é a palavra força. Tem adquirido força. Força é o que se tem adquirido. Agora, em que tempo? Em que época? Quando? Nos últimos anos. Então, você tem realmente duas informações que estão voltadas para essa estrutura aqui, ó, verbal. Ok? Verbo auxiliar, verbo principal. Você tem duas informações voltadas para ela. Porém, são duas informações com funcionamentos diferentes. Não me interessa se elas estão próximas, se elas estão afastadas. Eu podia inverter. Força, o termo sustentabilidade tem adquirido nos últimos anos. Eu poderia inverter absolutamente os elementos, mas as funções sintáticas seriam as mesmas, tá bom? Então, tenta enxergar o seguinte. A única forma de você responder que isso aqui é uma adjunta adverbial é pensar que semanticamente ele trouxe realmente informação de tempo e que por exclusão todas essas unidades são inviáveis de você pensar e marcar aqui. Todas por questão de lógica, ok? Porque para ser complemento precisa ser substantivo e aquele elemento lá, Jacira, aquele elemento lá tem a palavra anos, que é um substantivo, mas a palavra anos não veio sozinha. Ela veio processada, ela veio em comum acordo com outras, para que aqui dentro ela trouxesse um outro tipo de comportamento, um comportamento temporal. Então, ela se converte a advérbio de tempo, tá bom? Então, qual que é a técnica aqui? Sempre observar, em primeiro lugar, qual foi o comportamento da palavra dentro do contexto. E aí, por traço semântico, em segundo lugar, por traço semântico da unidade, aí sim você tem a certeza do que marcar. Combinado? Então, ó, beijo carinhosíssimo a todos vocês. Até a nossa próxima técnica, nossa próxima aula. Beijo carinhoso. Tchau, tchau.